Você já sentiu que a menopausa é um assunto meio nebuloso? Como se fosse algo importante, mas pouco explicado. Como se todo mundo falasse com cuidado, mas ninguém realmente aprofundasse. E talvez você esteja vivendo isso na pele: lapsos de memória, mudanças no corpo, no humor, e aquela sensação de o que está acontecendo comigo? Se isso já passou pela sua cabeça, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos entender, com calma, clareza e respeito, por que a menopausa e a perimenopausa ainda parecem um mistério, mesmo sendo experiências naturais e universais. Antes de tudo, é importante dizer: a ciência sabe bastante sobre menopausa. Sim, não estamos no escuro. Sabemos que há queda e oscilação hormonal. Isso impacta o cérebro, o corpo e as emoções. Existem formas de tratamento e cuidado. Então, por que parece que ninguém explica direito? Porque, por muito tempo, esse tema não foi prioridade. A medicina historicamente focou muito mais em fertilidade, gravidez e parto. Mas, e depois disso? A fase da vida da mulher após os 40, 50 anos ficou por décadas em segundo plano, não por falta de importância, mas por falta de atenção. Outro ponto importante: a perimenopausa não é linear. Os hormônios não simplesmente diminuem, eles oscilam, e isso muda tudo. Um dia você está bem, no outro, esquece palavras, depois, dorme mal, depois, melhora. Essa instabilidade pode gerar confusão, insegurança, sensação de perda de controle. E mais, cada mulher vive isso de forma única. Não existe um padrão exato, não existe uma única experiência. E isso pode dar a impressão de que ninguém entende direito, quando, na verdade, o que existe é variação individual. Agora vamos falar de um ponto crucial. Um momento que mudou completamente a forma como a menopausa é tratada. Nos anos 2000, um grande estudo sobre reposição hormonal trouxe preocupações importantes. Ele associou o uso de hormônios a riscos como câncer e problemas cardiovasculares. A repercussão foi enorme. O que aconteceu depois? Médicos ficaram mais cautelosos. Muitas mulheres interromperam tratamentos, surgiu um medo generalizado. Mas, com o tempo, novas análises mostraram algo essencial. Os riscos dependem de vários fatores: idade, momento em que a terapia começa, tipo de hormônio utilizado, histórico de saúde. Ou seja, não era uma verdade única para todas. Mas o impacto emocional e cultural desse momento permaneceu. E até hoje, isso contribui para que o tema seja tratado com cautela, às vezes até com insegurança. Existe também algo mais sutil e muito poderoso: o silêncio. A menopausa ainda é associada a ideias como envelhecimento, perda de vitalidade, perda de feminilidade, e isso não é só biológico, é cultural. Por muito tempo, falar sobre isso foi evitado. Muitas mulheres passaram por isso sozinhas, sem informação, sem espaço para compartilhar. E quando não se fala, o desconhecido cresce. O silêncio cria o mistério. Vamos trazer isso para algo muito concreto. Talvez você já tenha vivido isso: contar algo e escrever outro número, esquecer nomes de pessoas ou objetos, ter brancos no meio de uma frase. E depois pensar: isso é normal? Sim, pode ser. Esses sintomas estão ligados a atenção, memória de curto prazo, influência hormonal no cérebro, especialmente em áreas relacionadas à linguagem e foco. Mas como eles são sutis e variáveis, acabam gerando dúvida. Não é um problema fixo, não é constante, e muitas vezes melhora sozinho. Isso contribui ainda mais para a sensação de incerteza.
Apesar de tudo isso, hoje temos clareza sobre muitos pontos. A perimenopausa é uma fase de transição natural. Os sintomas cognitivos são reais e comuns. O estilo de vida influencia diretamente. Existem formas de cuidado e tratamento. A reposição hormonal pode ser benéfica em alguns casos. E, principalmente, isso não significa perda permanente da sua capacidade mental. Na maioria das vezes, é um estado transitório, influenciado por múltiplos fatores. Se você está passando por isso, respira. O que você sente tem explicação, tem contexto e tem caminho. Você não está sozinha e não está perdendo a si mesma. Você está atravessando uma fase de adaptação do corpo, da mente e da vida. E talvez o mais importante de tudo seja isso: transformar o desconhecido em compreensão, o silêncio em informação e o medo em consciência. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com outras mulheres. Vamos trazer luz para esse tema, com respeito, clareza e acolhimento. E lembre-se, você continua sendo inteira, capaz e em evolução. Inspire e brilhe.